Deus e glória a Deus, amém? Eu estou aqui no coração com a palavra de Deus, amém? A Bíblia está ali, mas eu quero deixar uma mensagem para a senhora e para o senhor, amém? Uma mensagem mas muito abençoada, amém, meu irmão? Ela se encontra no livro de João, João 15, versículo 1. Jesus vai falar assim, né? A videira e os ramos. Então Jesus está falando de mim, de você e falando dele. Mas também Jesus vai falar de mim, de você e de Deus. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, o agricultor, ele é o dono da fazenda, é o dono da propriedade. Esse agricultor, Jesus, é o dono da verdade, que é Jesus. Deus é o dono da verdade, amém? Então está falando de nós três: dos ramos, do agricultor e da verdade, da videira. A videira é Jesus, amém? Ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que está de mim não der fruto, ele corta. Mas como assim? Todos que não der fruto, ele corta. É como Apocalipse, se eu não me engano, 3,14, né? Para dar a igreja de Laodiceia, se eu não me engano, né? Acho que é Laodiceia, se eu não me engano. Fala que Jesus disse que estou a ponto de vomitar cheio da minha boca, pois é morno. Não é nem quente nem frio. Então, ele está dizendo que todo ramo que estando nele não der fruto, ele corta. Mas quais que não der fruto? Porque eu e você foi chamado não para ficar preso a uma instituição, não religião, não. Nós foi chamado para confessar e glorificar e exaltar e invocar o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus diz que aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai. A Bíblia vai dizer também que ele falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar eu e você, falar de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Quando você chega para uma pessoa e fala: eu conheço um que pode mudar a sua vida hoje, Jesus Cristo Senhor, pronto. Você está confessando o nome de Jesus. Você está aí glorificando o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, é isso que ele quer dizer nessa mensagem, né? Todo ramo que estão de mim não der fruto, ele corta. Porque tem gente que diz que é crente, que serve a Deus, que segue a Deus, amém? E tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, é verdade mesmo. Por isso tem muita gente sendo cortada, ele falou, né? Todo ramo que estão de mim não der fruto, ele corta. E o que fala de Jesus para a pessoa? E o que glorifica a Deus? E o que invoca a Deus? O que acontece? Ele fala: o que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí fala assim: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quando a pessoa dá ouvido à voz de Deus, ele já está sendo limpo pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas o Espírito Santo, ele habita no meu coração, no teu coração, quando você começa a praticar a verdade, que é a palavra. O espaço no coração já não vai caber mais as coisas do mundo, mas sim as coisas de Deus, da palavra de Deus, amém? Os conselhos bons, amém? A paz, a alegria, a harmonia, a fidelidade, amém? A mansidão, o domínio próprio, tudo isso é do Espírito Santo, amém, meu irmão? E ele fala: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É quando você começa a falar de Jesus, amém? Começa a confessar o nome dele, amém? E lá no versículo 6 ele fala de João 15, 6, se eu não me engano, ele fala que eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Sem Jesus, eu e você não pode fazer nada, meu irmão. Não adianta. Sabe por quê? O ar que eu estou respirando aqui, que me dá ele. A vida que eu tenho, que me dá ele. A saúde que eu tenho e você tem, que te dá ele. Amém? Mas o que eu faço para permanecer com Cristo? Está no versículo 7, João 15, 7. Ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e a vós será feito. Mas às vezes muita gente pergunta: mas por que eu não recebo? Porque você tem permanecido nele, a palavra dele tem permanecido em vós. Aí está a questão. Um dia ele disse para Salomão:
Pede o que queres que eu te dou. Salomão de benevolência pediu sabedoria e conhecimento. Se fosse hoje, os homens de hoje, as mulheres de hoje iam pedir riqueza, ia pedir fazenda, ia pedir casa, ia pedir avião, dinheiro. Mas ele pediu o quê? De benevolência, conhecimento da tua palavra para cuidar do teu povo. Só porque tu não pediste riqueza, nem o mal dos teus inimigos, eu vou te dar tudo, Salomão. Escancarou a porta do céu, foi o mais rico dessa terra. Sabe por quê? Porque o interesse dele era pregar Jesus Cristo, era a sabedoria de Jesus do alto. E hoje muito que é a sabedoria da terra, dinheiro, fama. Amém, meu irmão? Hoje a pessoa está dando mais ouvido à internet e redes sociais do que a Jesus. Amém? Então ele falou, se eu permanecer nele e a palavra dele permanecer em mim, eu posso pedir o que quiser, mesmo ser você. Amém? Guarda essa mensagem que ele é contigo, tá bom? Deus vai te abençoar, não desista nunca dele, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe.